Oi, Lu, boa noite. Oi, Ju, boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. É um prazer ter você aqui então hoje para conversarmos então em relação a essa presença do coronavírus. Infelizmente, né, a gente adoraria estar falando de um outro tema, de um tema diferente, mas Uhum. a gente precisa alertar os nossos pacientes, os familiares, a respeito que isso ainda é algo presente na sociedade, que a gente precisa de estratégias para manter as atividades dos idosos, né? As atividades, as relações sociais. E eu vou só terminar, então, de fazer a sua introdução, tá? De falar do seu currículo rapidinho, para as pessoas te conhecerem melhor. Como eu mencionei, a Luciana, ela integrou o nosso time de profissionais da GUI há pouco tempo, né? Mas já está tendo bastante trabalho, né, Lu? Sim. E é um reforço de peso aí para a terapia ocupacional, né, dos nossos pacientes. Então, como eu falei, ela está graduada há 12 anos, atua na saúde pública e na saúde privada, né? Acompanha algumas equipes multiprofissionais. E hoje o enfoque é a atenção ao idoso, né, Lu? Tanto em atendimento domiciliar, como em instituições de longa permanência, onde os idosos podem residir, e também nas unidades básicas de saúde, né? Então, bem-vinda. Obrigada. Então, Lu, eu gostaria que a gente, né, eu comecei aqui fazendo uma introdução, falando que, infelizmente, a gente ainda está tendo casos de pacientes internando, os hospitais cheios novamente, com pacientes, né, doentes pelo coronavírus. E eu sei que está todo mundo cansado, eu estou cansada, você deve estar muito cansada, quem está assistindo, eu tenho certeza que está todo mundo cansado de ouvir falar disso, mas não é Uhum. que está cansado que o vírus deixou de existir, né? Então, a gente precisa enfrentar a realidade e a gente precisa se adaptar. Assim como nós nos adaptamos na nossa rotina, os idosos também estão se adaptando, né, Lu? Então, eu queria que a gente fez, na verdade, a Lu fez um super roteiro, ela que pensou em tudo, e eu queria então que você falasse em relação a isso, em relação ao coronavírus, os cuidados, as medidas preventivas iniciais aí para a gente começar a live. Tá bom, Ju, muito obrigada pela introdução. Boa noite a todos. Então, assim, como você disse, né, a gente não pode relaxar os nossos cuidados, né? A gente precisa continuar nos protegendo, protegendo os nossos idosos e tomar todas as medidas preventivas, né? Continuar tomando as medidas de prevenção. Então, só para reforçar a importância do uso da máscara, né? Se necessário sair de casa, já sair de casa com a máscara, que a gente vê muita, assim, eu vejo muita gente na rua, de repente, no ponto de ônibus, sem a máscara, aí vai subir no ônibus, coloca a máscara. Ou tá na rua andando sem a máscara, aí vai entrar em algum estabelecimento, aí coloca a máscara. Então, só para reforçar a importância do uso da máscara desde o momento que a gente sai de casa, né? E aí também, se a pessoa precisar sair e ficar um tempo a mais, né, na rua, levar uma outra máscara, né, para a troca, levar um saquinho para guardar a máscara que está trocando, manipular a máscara da forma correta, né, segurando pelos elásticos e evitar de tocar na máscara, manter a higienização das mãos, lavar com água e sabão, fazer o uso do álcool em gel e também evitar de tocar os olhos, o nariz e a boca quando as mãos não estiverem limpas, né? Então são cuidados que a gente precisa continuar tomando e precisando sair de casa, que a gente evite nesse momento o toque, que a gente evite as aglomerações, né? Porque se é uma situação que todos nós estamos vivendo e está acometendo os idosos também, né? Os idosos são um grupo de risco, então a gente precisa tomar muito cuidado, cuidar dos idosos, porque os idosos eles deixaram de realizar encontros que eles realizavam antes com outros grupos de idosos, como encontros de família, né? Agora eles estão encontrando menos suas famílias, seus familiares do que usualmente. Então, essa realidade e a diminuição dos estímulos cognitivos que eles estão sofrendo desde o início da pandemia até agora, ele está já prejudicando as questões de memória, de raciocínio, de aprendizado e de atenção. Então, por isso que a gente tem que sempre ficar muito atento a isso,
porque esse confinamento, né, assim, a longo prazo, esse confinamento que a gente está vivendo desde o início, ele está sendo um desafio, né? Tanto um desafio da parte biológica devido ao vírus, né? Como um desafio da parte emocional. Então, as famílias precisam ficar muito atentas, né, a isso em relação às mudanças de humor que os idosos podem, que estão apresentando, né, agora. Então, eu atendi hoje, inclusive, no ambulatório, uma senhora de 78 anos que passou a desenvolver um transtorno de ansiedade extremo por conta da pandemia, do isolamento social, da redução das atividades que ela estava acostumada a fazer, uma insônia super importante, e fazia um ano que eu não a via, da minha consulta, né, como geriatra. Então, Uhum, eu a vi hoje, e ela veio, assim, já com o histórico de ter passado pelo psiquiatra algumas vezes, de não ter se dado bem com algumas medicações, precisava ser trocada. Então, isso está acontecendo, né? A uhum, gente sabe de todo o impacto social, de todo o impacto econômico e das atividades, né, educacionais, as atividades laborativas, os trabalhos, mas a gente precisa lembrar que esse impacto também está acontecendo com os idosos. Eles também uhum. estão sofrendo com isso, né, Lu? Exatamente. E até assim, os quadros de demência, né, dos idosos, eles estão piorando também, né? Estão. Porque é um isolamento, né? O que a gente mais fala como tratamento adjuvante na síndrome demencial, na demência de Alzheimer e nas outras demências, é o estímulo, né? É esse nos Uhum, estimular da maior forma possível, né? Com uhum, muitas atividades, com relação entre as pessoas, com uhum. exercícios, e tudo isso está reduzido agora, né? Então, consequentemente, a nossa memória, a nossa cognição sofre um impacto. Aí o idoso que já tem uma demência vai sofrer esse impacto maior ainda, porque está sendo privado de uma parte importante do tratamento, né? Uhum, exatamente. E aí, assim, é um desafio para as famílias, né, lidarem ao mesmo tempo com a questão do envelhecimento em si, né, do seu familiar idoso, e ao mesmo tempo com essa questão da pandemia, né? Então, assim, cada família está reagindo de um jeito em relação a isso. E, e aí, tudo isso vai depender de como que os vínculos das famílias, entre os familiares, foram se dando ao longo do tempo, ao longo dos anos, como que são os relacionamentos entre os familiares para agora estar nessa situação difícil, né? Então, assim, nesse momento, para fazer os estímulos dos idosos em casa, é muito importante que as famílias tenham a sua rotina, algumas regras, né, para melhorar o convívio social e conseguir todos entrarem num consenso para o bem-estar da família inteira, né? E como que você orienta isso, então, Lu? Como terapeuta ocupacional, a gente sabe que a terapia ocupacional é a área que mais tem capacidade para poder auxiliar nesse tipo de questão, né? De auxiliar nessa melhoria da rotina, dessa adaptação da rotina frente a uma nova situação. E o Uhum. que que você falaria para essas famílias que estão sofrendo, né? Esse impacto, que tem um idoso dentro de casa? Como que você começaria uma orientação para essas famílias? Uhum. Assim, vale lembrar que o que a gente está vivendo, esse distanciamento social, ele não precisa ser um distanciamento emocional, né? Então, é importante que haja aproximação entre os familiares. O idoso que mora junto com outros familiares tem a aproximação ali do dia a dia, e a gente vai conversar de como podemos estimular, né? E idosos que moram sozinhos, por exemplo, poderia ser um momento de estreitar laços com outros familiares através da telecomunicação, por exemplo, né? Através de chamadas de vídeo, o uso aí da tecnologia. Então, a gente vai conversar um pouquinho agora do que a gente poderia fazer em casa para estimular esse idoso que já está aí há alguns meses, né, sofrendo esse distanciamento social, assim como todos nós estamos, né? Então, assim, é muito difícil essa ruptura do cotidiano que a gente está enfrentando, porque estávamos acostumados a fazer as coisas de um jeito e agora a gente está
tendo que se acostumar a fazer de outros, a gente está se adaptando. Então, cada pessoa também leva um tempo para essa adaptação. E aí o idoso também. Então, é importante a gente acolher o idoso, não criticar, e tentar ir ajustando aí as rotinas, né, do dia a dia agora com essa realidade da pandemia. Então, a UFSCar, a Universidade Federal de São Carlos, ela criou um guia chamado, eu vou ler aqui, estou com uma colinha. O que Pode vou ler. fazer, o que vou fazer hoje? Um guia para os idosos desfrutarem seu tempo em casa. Então, esse guia é muito interessante. Aí eu trouxe aqui as dicas que esse guia está dando, inclusive foi coordenado por uma terapeuta ocupacional, que são exemplos de atividades e estímulos que a gente pode fazer em casa, né? E o primeiro que é falado no guia é a gente manter os hábitos cotidianos. Então, assim, mesmo em casa, é importante que a gente tenha os horários, né, para dormir, para acordar, que o idoso tenha seus horários para fazer as refeições, para fazer uma leitura, para dar um cochilinho à tarde. Então, é importante que ele tire o pijama, tome banho todos os dias, né? Então, mesmo em casa, é importante essa organização, porque conforme essa organização é feita, o nosso cérebro vai entendendo as funções que ele vai desempenhar, né? Então, assim, tomar sol também, colocar uma cadeira próxima à janela, uma varanda, a sacada, se estiver em casa, são atividades que a gente pode colocar na rotina do dia a dia do idoso, né? Conviver conviver com as pessoas. Agora, nesse momento, o contato físico está sendo menor, né? Mas aí a gente pode fazer o uso da telecomunicação. Então, se o idoso não sabe usar o WhatsApp, fazer uma chamada de vídeo, ou outros recursos do celular, né? Assim como chamadas de vídeo, que as famílias, os filhos, os netos possam orientar e ensinar o idoso a usar esses novos recursos, porque esses equipamentos da tecnologia, eles vão aproximando as pessoas nesse momento e é muito importante para trazer mais felicidade aí na vida do idoso. Com certeza. Você colocou, eu queria só retomar, então, para Aham, frisar os pontos importantes que você falou, tudo bem? Ter sim. uma rotina, então, né, Lu? Então, Uhum, mesmo que seja uma nova rotina, ou seja, o idoso estava acostumado a sair todo dia para dar uma volta na praça ou para fazer alguma atividade fora de casa, e ele não está mais saindo. Mas ele precisa acordar, tirar o pijama, não é porque ele não vai mais fazer aquela atividade habitual que ele não vai ter uma nova rotina, né? uhum, Eu achei fundamental, tá? A questão da organização, a questão da exposição ao sol, porque isso é uhum, uma coisa que estimula o nosso cérebro a entender que a gente está num horário diurno, que é um horário mais produtivo, que a gente vai fazer as coisas para a gente ter um sono melhor à noite. O nosso uhum. cérebro precisa dessa estimulação visual, da luz do sol, para a gente conseguir dormir melhor à noite, evitar essa insônia que está acontecendo tanto com os pacientes, que já acontece, né, de alguma forma com os idosos, mas que agora na pandemia aumentou em todas as pessoas. E o terceiro ponto, Lu, que eu achei muito bacana é a questão das novas tecnologias, porque isso pode ser uma forma da gente aproximar netos e avós, né? Uhum, Porque os netos fazem todas essas conhecem todos esses aplicativos positivos e formas de comunicação que não são presencial. E por que não pegar esse tempo, né, e aproveitar ensinando o seu avô ou a sua avó a usar o WhatsApp, a fazer uma videochamada, a usar uma rede social. Isso, porque os idosos conseguem aprender, a gente sabe disso, então a gente não tem que ter um preconceito em relação a isso. uhum. Né? Eles conseguem aprender e com mérito, né, conseguem fazer coisas ótimas nas redes sociais, é só ter a disposição mesmo e o tempo para conseguir aprender. Ex- Bacana. Exatamente. E aí, outro ponto também que a gente poderia estimular o idoso em casa é contemplar a natureza, né? Então, assim, pela janela, pela sacada,
poder olhar o sol, ver o pôr do sol, os idosos que mexem, né, com plantas, que eles possam ali, de repente, trocar as plantas de lugar, fazer um novo arranjo, ou plantar novas mudas, sentir a brisa do vento. Então, assim, esses momentos, eles são momentos prazerosos que eles vão tirar naquele momento, naquele gesto, tirar um pouco da angústia, da tristeza, né? Que de repente, se a gente estiver vivendo, se o idoso estiver vivendo naquele momento, então são gestos simples e prazerosos que é de contemplar a natureza. Então é um ponto também bastante importante. Muitas vezes, no dia a dia, nós, os idosos, não fazemos isso, né? A gente nem olha para a lua para ver como a lua tá. Então é um ponto assim que a gente poderia resgatar com os idosos. Bacana. Aqui em São Paulo a gente quase não vê a lua, né? Porque é tanta luminosidade, poluição, que a gente até esquece que a lua tá lá, né? Mas é interessante, porque eu fugi um final de semana com meu marido, a gente foi para uma cidade de praia, né? Um lugar bem afastado, e lá a lua brilhava à noite. A gente percebia que a lua era maravilhosa lá, e é a mesma lua, só que a gente não consegue, né? Às vezes numa cidade mais cheia, numa cidade muito grande. Agora, a questão das plantas e da natureza, eu sei que muitos idosos gostam. Uhum. Eu sempre gostei de mexer com planta, eu peguei isso da minha mãe, e eu sei, então assim, por gostar, eu entendo esses pacientes, né, os idosos que gostam. Eu tenho uma paciente de 94 anos, que ela mora numa casa que ela tem que subir 2 lances de escada, é um predinho que não tem elevador. Hum. E ela foi internada recentemente, esse ano ela internou 3 vezes. E aí, por conta que ela estava mais frágil, ela estava mais debilitada, a família acabou trocando, né? Ela levou para casa de um dos filhos que tinha elevador e tudo mais. Mas a tristeza dela era não poder cuidar das plantas dela. Uhum. Então, assim que ela ganhou um pouco mais de força, que ela reabilitou com fisioterapia, ela voltou para casa dela, que tem esses lances de escada, mas ela tá, assim, realizada, porque agora ela mexe com as plantinhas dela, ela sabe, ela tá cuidando, então ela vê tudo isso, e isso é muito gratificante, né? A gente poder ter esse contato com a natureza, mesmo numa cidade grande como São Paulo. Exato, é muito significante, né, para quem gosta das plantas, né, de continuar cuidando delas, né? Uhum, exato. O que Bom, e mais que tem? outro ponto, escrever cartas. Então, é assim, é algo que hoje em dia a gente não faz, né? É muito raro a gente pegar um papel e escrever uma carta à mão. Então, é uma ideia, né, de repente verificar com o idoso se tem algum familiar que mora longe, ou se tem alguém que faz tempo que ele não fala, e estimular o idoso a escrever uma carta para ele. E aí ele vai dizer na carta, né, o que que ele está sentindo, se ele está com saudades. De repente, se é um familiar, relembrar alguma situação que eles viveram no passado, né? Trabalhar também essa questão da memória durante essa atividade. E aí, assim, como é uma questão de carta, a gente está falando, se não der para o familiar levar até o correio, que tem toda essa questão, de repente aí o familiar tira a foto da carta e manda, né, para essa pessoa via celular mesmo, mas tenho certeza que quem vai receber a carta vai ter um sentimento assim muito gratificante, né? Porque a gente não recebe mais cartas, né? Recentemente, assim, já no início da pandemia, eu recebi uma carta e dando palavras assim de incentivo, né, por ser profissional da saúde e tudo, e era uma carta assim escrita à mão. Nossa, foi tão legal porque foi uma coisa que eu não imaginava e quando eu recebi a carta eu abri o envelope. Então é uma atividade que os idosos acho que gostariam, né, de fazer novamente, que eram coisas que eles faziam no passado. E se o idoso não pode, por limitações físicas, enfim, escrever a carta, é que o familiar possa ajudar, né? Que aí ele vai falando Escrever, que né? gosta. Uhum. Vai ditando, né? Vai falando o que ele gostaria e o familiar escreve, né? Exatamente. É uma outra ideia de fazer essa atividade em casa, né? Ver fotos também, né? Hoje em dia também a gente não revela tantas fotos, mas se a gente perguntar para o idoso, de repente a família tem
fotos, caixas de fotos em casa. Então, mostrar as fotos para que o idoso conte um pouco daquela situação, quem que estava ali na foto com ele, o que que ele estava vivendo naquele momento, o que que ele estava sentindo. Então, também rever esses momentos. E se a pessoa, por exemplo, tiver porta-retrato em casa, de poder, de repente, trocar as fotos que estão lá, sabe? Fazer uma atividade mesmo com fotos. E também, se for fotos mais recentes, para que ele possa ver através do celular, da internet, né? Para que a família ajude também. Então, assim, as fotos registram momentos. E aí são oportunidades dos idosos também compartilharem momentos da vida com seus familiares. Legal. A Idealina, que é uma paciente da doutora Sumita, que está sempre super presente aqui nas lives. Boa noite, Idealina. Ela está falando, gente, vamos ensinar esses idosos a digitar o computador. Os e-mails são ótimos para o relacionamento com as pessoas. Eu uso, tá vendo só? Foi o que eu comentei antes de você entrar, Idealina. Os idosos estão, sim, aptos e estão tirando de letra todas essas tecnologias. Estão muito bem colocados. Isso mesmo, e até assim participar, né, dessas lives, né, Idealina, assim, tem muitos lugares, né, que fazem as lives também dando estímulos de atividades, né, então é muito importante mesmo mexer no computador, né, no celular, é uma coisa que os idosos estão agora dominando também, né? Então, isso é ótimo, porque isso faz com que eles consigam, de alguma forma, viajar, conhecer outras culturas, conhecer coisas novas na frente de uma tela, né? A gente sabe que a gente pode ganhar muito, né, em qualidade de vida se a gente instrumentalizar as pessoas a utilizar a tecnologia ao seu favor, né? Então, usar para aquilo que gosta. Se quer assistir um filme diferente, uma série diferente na TV. Hoje existem, né, várias possibilidades, documentários, né? Coisas muito interessantes. Lu, você mencionou Exatamente. suas cartas e isso me fez lembrar uma coisa. Eu tenho uma paciente, eu sei que muitas idosas, né, idosos também, mas principalmente as idosas, elas tinham o hábito de escrever diário. Uhum. Eu tenho uma senhora, uma paciente, inclusive eu não sei se a Maísa, a filha, está aí hoje, ela participa bastante. A paciente, ela já tem hoje uma demência, né, moderada, mas ela ainda interage, ela é super bem cuidada pelas filhas, então ela tem uma rotina, assim, super rica e é extremamente bem cuidada. E uma das atividades cognitivas que ela ainda tem, mesmo com toda a limitação da demência, é escrever no diário. Uhum. Então, todo dia ela escreve em japonês, inclusive, é uma senhora japonesa. E assim, tem livros e livros lá dos diários dela. Hoje já está com frases, né, um pouco mais difíceis de entender, mas ela ainda resgata esse hábito, né, que já é uma atividade do dia para ela, né? Com certeza, e é muito significativo, né? Ela faz com uma certa frequência, né? Talvez aí todos os dias, né? Então é muito legal continuar com essa atividade mesmo. Uma boa ideia também essa do diário. É, a Marisa Takatori, que é a nossa outra terapeuta ocupacional aqui da clínica, está perguntando como que você indica a terapia ocupacional. Então, como que você pensa, como que é a tua abordagem, o que vem à mente quando você vai pensar numa terapia ocupacional para o idoso que está nessa condição agora da pandemia? Uhum. Então, a terapia ocupacional, ela vai entrar para quando a pessoa, o idoso, está com dificuldades nas suas atividades cotidianas, né? E agora, nesse momento da pandemia, o idoso que está sem esse estímulo, ele pode estar mesmo com algumas funções mais debilitadas, como, por exemplo, da atenção, da memória. Então, o terapeuta ocupacional, ele pode ajudar esse idoso fazendo esses estímulos corretos, né? Através de atividades, através de atividades que o idoso goste de fazer, que tenha significado para ele, para trabalhar essas questões dessas funções cognitivas. Exato. O importante, Lu, pelo que eu entendi, então, é que o trabalho é totalmente direcionado para aquela pessoa, né? Para a Uhum. realidade dela. Porque às vezes a gente está dando algumas ideias aqui que talvez não se encaixem tanto
para uma determinada pessoa, que tem um outro estilo de vida, que tem uma outra história, e talvez isso que a gente está falando aqui como sugestão, talvez não se aproxime tanto do que ela gostaria. Então, a terapia ocupacional é boa exatamente por isso, porque personaliza, né? Vocês Uhum. vão na casa das pessoas, é isso? Conta como que funciona. Isso mesmo. E sendo uma visita domiciliar, né? A gente vai até a casa da pessoa, faz a avaliação do idoso para conhecer aquele idoso, para conhecer um pouco da história de vida dele, as queixas atuais, as dificuldades e perguntar quais atividades o senhor, a senhora fazia antes e agora não está mais fazendo, o que gostaria de fazer, porque é isso mesmo que você falou, Ju, de repente a gente está propondo uma coisa que o idoso não gosta de fazer, né? Tem idoso que não gosta de fazer trabalhos manuais, então a gente não pode fazer uma proposta de uma atividade manual para ele, porque não vai fazer sentido, né? Então, a partir do momento que a gente tem os objetivos do nosso tratamento, acompanhamento, a gente vai propor atividades que ele goste, que façam sentido para alcançar aqueles objetivos com ele. Isso é estruturado, né? Então tem todo um planejamento, né? Então não fica só no campo das ideias. Então, eu gosto disso, então vamos colocar em prática para a gente já começar a colocar essa atividade no seu dia a dia. É isso? Isso, exatamente. E se necessário realizar adaptações para que ele consiga fazer determinada atividade, né? Às vezes é a atividade da escrita que precisa de uma adaptação ali na hora de segurar o lápis, segurar a caneta. Às vezes é o momento da alimentação, que o idoso está com algum tremor, alguma questão que ele não está conseguindo realizar de forma independente. A gente também pensa em adaptações para facilitar, sempre pensando no dia a dia desse idoso, nas suas atividades cotidianas. Excelente. Essas adaptações são necessárias e são fundamentais, né? Muitas vezes. Fazem toda a diferença para que ele consiga, de fato, executar aquilo, né? Aquela atividade prazerosa para ele. Às vezes ele vai precisar de uma adaptação e o profissional, o terapeuta ocupacional, consegue identificar isso. Surgiram Exato. algumas sugestões aqui enquanto a gente estava conversando. Então, a Maria sugeriu um livro de memórias, Uhum. entra um pouco no que a gente comentou, né? Das cartas, do diário. Então, e existe esse livro de memórias. Existe até esse livro publicado, se as pessoas quiserem comprar. Eu não tenho participação, não, mas é que eu achei a ideia interessante. Chama Vó Me Conta uma História e tem, acho que, Uhum. Vô Conta uma História. Existe nas livrarias. Então, já tem ali toda uma estruturação. É como se fosse um scrapbook, né? Um caderno onde você participa ali, pode, o neto conversando com o avô, pode preencher. Achei ótimo. E Exato. ao Sérgio também comentou sobre pet terapia, né? Que é a questão de inserir os animais de estimação na rotina das pessoas, né? E dos idosos. Exatamente, existem as terapias com os animais, né, que é muito interessante mesmo e faz toda a diferença, assim, pelo significado que tem na vida daquele idoso. Certo. A Marisa fez uma pergunta muito interessante, que eu acho que isso deve ser a maior dificuldade que vocês, como terapeutas ocupacionais, devem ter nesse atendimento, é quando o idoso tem depressão, tem um transtorno de humor mais importante, porque fica muito difícil, né? E muitas das vezes ele precisa fazer as atividades, precisa se estimular, a família quer, né? Tenta de todos os recursos, contrata um terapeuta ocupacional, mas o idoso está tão deprimido que ele não adere a nada. Quais são os recursos, as estratégias que vocês costumam lançar nesses pacientes? Uhum. Sempre através das avaliações, né? E aí, nesse caso, por exemplo, tentar descobrir uma potencialidade dele, uma habilidade que poderia ser desenvolvida e que ele ainda não conhece, por exemplo, né? Uma vez eu atendi um idoso, ele tinha 70 anos e ele nunca tinha pintado na vida, e aí ele começou a pintar e ele se encontrou com aquilo. Foi tão bonito porque ele começou a pintar quadros, né, telas,
e ele nunca tinha feito essa atividade, então foi algo que ele descobriu com 70 anos de idade. Então a gente pode ir por esse caminho, né, de descobrir potencialidades que ele tenha, né, e que até agora, de repente, ele nunca tenha experimentado. Uhum, entendi. Você quer comentar mais alguma coisa do manual? Eu sei que a gente tem um outro manual também, né? Bom, do manual também ele traz a questão do estímulo em casa com música, com dança, com atividade física, né? Então, as três atividades, elas trazem um estímulo, né, que melhora a qualidade de vida do idoso. A música, ela ameniza a dor, né? Ela consegue trazer esses sentimentos, né, de prazer, de felicidade. E aí a dança também poderia ser um recurso usado em casa. Existem serviços, né, como centro-dia para idosos, núcleo de convivência para idosos. Às vezes os idosos que participavam desses serviços e agora não estão podendo mais, né, por conta da pandemia, esses serviços estão oferecendo as lives também, aulas online, com estímulos para dança, atividade física. Então, isso é importante continuar acontecendo, porque era algo também que esses idosos faziam e que também agora não estão fazendo, né? E aí não é porque o idoso está em casa que ele precisa estar sedentário, né? Então, algumas atividades a gente consegue fazer. Uma caminhada, então, se a casa tem garagem, se tem quintal, dá para fazer uma caminhada em casa. Ou se é um condomínio, de repente fazer no condomínio. Ou se tiver algum familiar para ir junto, ir num horário assim de manhãzinha, né? Que ainda não tem muito movimento na rua e fazer essa caminhada ali no bairro e depois já voltar para casa. Então, a caminhada também é muito importante, né? Tanto E para a a... saúde. Não, desculpa. Imagina. Não, é que você falou da caminhada e muitas vezes dá para fazer ao ar livre, num ambiente Uhum. que não é tumultuado, que não tem aglomeração, né? Então diminui bastante os riscos, né? E como você bem colocou, se tiver, né, um espaço dentro da casa, um quintal, uma garagem, também dá para adaptar e fazer dentro de casa. Eu tenho Uhum. pacientes que estão dando voltas, conseguem fazer 30 minutos de caminhada por dia dentro de casa, tá? Uhum. É que lógico que, né, cada um dentro da sua realidade. A Paula, acho que ela é terapeuta ocupacional também, ela pediu para repetir o nome do guia e aproveitando, Lu, tá fácil de achar esse guia na internet, é o guia da Upicar, é isso? Tá, depois que a gente terminar a live, eu até faço um story com a carinha dele, né? Eu coloco aqui Ó, para vocês. Mas o guia se chama O que vou fazer hoje? Um guia para os idosos desfrutarem seu tempo em casa. perfeito. Ah, Muito ótimo. bacana. Já tem umas ideias aqui, a Idealina falou que já vai começar a pensar em pintar, e alguém que mencionou a respeito do recurso da música. Eu acho também o recurso de música muito interessante, porque Uhum. isso resgata uma área, né, cerebral, uma área da nossa cognição que muitas vezes está adormecida, né? Existe até muitos trabalhos de musicoterapia com pacientes já com demência, né? E esses pacientes conseguem se lembrar, conseguem cantar junto, lembrar a letra, coisas que eles não conseguiam, informações que eles não retêm mais recentes, aquela música favorita, ou aquele repertório todo que tinha no passado volta, né? Então é muito interessante mesmo. Exatamente. E aí, além da música, né, da dança, também a leitura, né, resgatar isso. Idosos que gostam de ler, e se não estiverem lendo no momento, resgatar essa questão. E aí, se tiver alguma dificuldade de visão, né, tem a questão de poder usar lupa. Hoje em dia tem outros tipos de lupas, não só aquelas redondas sem convencional, né? Então, também pode se colocar a leitura naquela rotina que a gente falou no início, né, dos horários. Então, ter um horário também para fazer a leitura em casa. E aí, dessa forma também, vai evitar a televisão, né? É claro, na TV, a gente consegue, os idosos conseguem ver filmes, séries, né? Mas evitar de ver muito essas questões, né? Esses jornais que estão falando muito assim da pandemia, né? E aí dá para se evitar
ver essas notícias assim mais tristes, né, e substituir por coisas mais prazerosas, como por exemplo a leitura. Então é uma boa opção. E assim, falando na televisão, de repente se o idoso tiver alguma religião, que ele possa ver também horários e dias que estão sendo transmitidas, às vezes ele frequentava o local fisicamente, agora de repente os locais estão propondo também transmissões online e que aí as famílias também possam ajudar para lembrar o dia e o horário para verificar aquela determinada programação que ele queira, né? Exato. Muitas atividades sociais se adaptaram, né, para Uhum, por vídeo, né, e teleencontros, né? Então, essas atividades são realmente essenciais. Eu ia exato. mencionar uma coisa. Alguém comentou a respeito de aprender novas línguas, né, que também é fundamental para estímulo cognitivo. Então, quem gosta, né, quem sempre teve um desejo, né, de aprender alguma coisa, lembrei que eu ia mencionar. A gente está falando aqui de algumas estratégias pensando, o tema dessa live foi criada pensando por conta do coronavírus, né, e que mudou aí a vida de todo mundo. Mas se a gente parar para pensar, essas adaptações elas já deveriam existir, né? A gente já deveria estar incluindo mais os idosos nas redes sociais, nas videochamadas, na tecnologia como um todo, porque Uhum, nós temos exemplos aqui de pacientes, de pessoas que são idosas que estão participando da live, por exemplo, dentro do uhum. Instagram. E se a gente pensa assim, não, mas ele não consegue, não, e isso vai passar, e a gente já está aí com o quê? 8, 9, 10 meses de pandemia, Uhum, né? Então, assim, uma coisa que parecia muito transitória lá no começo, a gente já está vendo que daqui a pouco a gente vai fazer um ano de pandemia. Então, em uhum. um ano, a gente pode aprender muita coisa nova, né? Então, eu acho que resgatar esse ímpeto da gente querer estimular os idosos também com tecnologia é fundamental, porque isso liberta eles para eles descobrirem outras atividades prazerosas dentro da tecnologia, né? Com certeza. E agora, na época da pandemia, muita gente está aprendendo coisas novas, né? Muitas pessoas estão aproveitando esse tempo maior em casa para aprender novas coisas. E aí é uma oportunidade, né? Então, que a família se faça presente para ensinar, ter a paciência, né? A didática para ensinar os idosos a fazerem essas chamadas de vídeo, por exemplo, usar o computador. Então, isso vai ser uma coisa que eles vão aprender agora e que vão levar mesmo para o futuro, né? Vão sempre fazer isso, né? Então, a aprendizagem nunca é tarde, né? Nunca é tarde para se aprender algo novo, né? Então, sempre de acordo com o desejo do idoso, é muito bom estimular nessa parte da tecnologia também. E até isso, Ju, você tinha falado, eu ia mencionar, você falou do turismo virtual, né? Que hoje em dia a gente consegue pegar um vídeo no YouTube e conhecer outras cidades, museus, né? Assim, recentemente eles estavam dando essa opção, né, de você fazer uma visita virtual em museu, e isso é muito legal, é uma coisa nova assim para a gente também, né? E Sim, aí aquele museu que você sempre quis conhecer e nunca conseguiu, né, visitar, é a oportunidade, né? exatamente. E falando também disso, a gente falou dos livros e também a gente tem a opção dos audiobooks, né? Que de repente, se houver uma dificuldade maior de fazer a leitura em si, que aí a família possa baixar e o idoso consiga escutar, né? A história, né? Escutar ali ao invés de fazer a leitura, é uma opção também. A gente sabe que uma coisa que sempre existiu, né, na terceira idade, são alguns déficits visuais mais sérios, né? Porque a Uhum, catarata é passível de reversão, de cirurgia, mas existem algumas doenças que, infelizmente, a gente não tem uma recuperação tão plena quanto como degeneração macular, uhum, retinopatia, que dificultam muito o hábito da leitura, né? E a gente já tem aí há muitos anos atrás, por exemplo, a Bíblia, né, que foi gravada, uhum. né, então,
os idosos católicos e cristãos e que querem, né, se permanecer ativos na sua prática, eles conseguem ouvindo. E hoje já existem milhares de audiobooks, né, de todos os tipos, histórias desde histórias de ficção, suspense, até outros tipos de literatura, né, a parte mais documental. Então, para todos os gostos existe uma opção. Então, no caso de já ter um déficit visual mais importante, eu tenho uma outra paciente também que, assim, adorava ler, amava. A vida dela era a leitura de livros, ela gostava de ler histórias, romances, suspense. Com a degeneração macular, ela não conseguia mais. Aí a filha começou a ler os livros que ela gostava. Então, ia para ela e isso ajudava ela a ficar mais tranquila, né? Ela ficava mais calma, porque ela continuou mantendo um hábito de uma atividade prazerosa para ela. E muito bonito isso, né, da filha ler para ela, né? Foi uma estratégia, na verdade, que ela veio com muita ansiedade na consulta, somatizando muito, e estava muito difícil de acertar a medicação. E aí, durante a consulta, as várias consultas, né, eu comecei a estimular a filha. Eu falei, olha, porque a filha é aposentada também, então tá em casa, né, o tempo todo. Eu falei, olha, por que você não começa a ler? Aí passou uns meses, quando ela voltou, eu falei, doutora, eu tô lendo para ela toda noite, ela adora. Então foi uma sugestão, assim, que eu dei, dentre várias sugestões, mas essa deu muito certo, então funcionou. Muito bom. E aí, A assim... Marisa está perguntando aqui a respeito de... Porque, assim, independente da pandemia, né, como a gente conversou, a gente sabe que a gente tem que mudar e planejar novos hábitos. Então, eu queria saber de você, Lu, como que você pensa nesse planejamento em relação ao envelhecimento. Então, hoje, né, você atua muito com idosos, mas também você atua com pacientes que não são idosos, né, e que vão envelhecer um dia, assim a gente espera. Então, como que é esse planejamento? Como que você estrutura isso? Bom, o planejamento, ele precisa sempre pensar também na prevenção, né? Então, a gente sempre tem que pensar na prevenção e na promoção da saúde. Então, o que a gente vive hoje em dia, no dia a dia, porque hoje a gente está ali cuidando, acompanhando pessoas idosas, e amanhã nós seremos idosos, né? Nós estaremos nessa fase do envelhecimento. A cada dia a gente já passa por isso, né? Então é importante verificar também a longo prazo. Como que eu estou realizando as minhas atividades hoje? Eu estou praticando atividade física? Eu estou tendo um sono de qualidade, dormindo as horas necessárias? Como que está a minha alimentação? Eu estou fazendo exames preventivos? Eu estou cuidando da minha saúde? Então, a longo prazo é importante colocar isso na nossa rotina também, né? E na rotina do idoso. Então, ter uma agenda, um calendário para que a gente possa lembrar de determinadas fases, né, do ano que a gente tenha que fazer, por exemplo, isso, as nossas consultas de rotina, e também planejar o nosso dia a dia, né, na questão dos horários de medicações, por exemplo, dos idosos, que é algo importante, e essas atividades, né? Se o idoso ele está deixando de fazer atividades, é importante que a gente preste atenção nisso, que a família preste atenção para verificar por que ele gostava de fazer isso, ele não está fazendo mais, o que está acontecendo. Então é importante ter esse olhar para conseguir avaliar, né? Ele não está fazendo porque ele está começando a ter alguma dificuldade, né? Observar no dia a dia. O idoso que era independente, pagava as suas contas, agora hoje não está conseguindo mais, fazer todas essas adaptações necessárias, né? Tanto no dia a dia, então, e como a longo prazo também. Perfeito. E essa percepção, muitas vezes, não vem do próprio idoso, né? Vem do terceiro, uma terceira pessoa, como você falou. Então, às vezes, é o filho, é o neto, é alguém que está próximo, percebe essa diminuição das atividades. Pode ser decorrente de N motivos, né? Pode ser algo patológico, pode não ser algo patológico, vai precisar de uma boa avaliação clínica, às vezes também,
mas é o start para você pensar e você já reabilitar, né? Você já intervir com uma estratégia terapêutica, né? De fato. Exato. Uhum. Bacana. Uma coisa que acho que era interessante a gente comentá-lo é os benefícios, né, de tudo isso que a gente está comentando. Então, a gente está falando dessas estratégias, que tem aí Uhum. várias cartilhas, depois a Lu vai colocar para vocês nos stories as fontes Uhum. da live. A live também fica gravada, né, para vocês assistirem depois, se quiser mostrar para alguém. Mas o fundamental disso tudo, além, lógico, do prazer, né, das atividades que o idoso vai ter, é a questão do benefício a longo prazo, né? Desse estímulo cognitivo, que a gente sabe que por toda essa dificuldade da pandemia a gente precisa adaptar, mas se ele continuar acontecendo, né, mesmo adaptado, o benefício a longo prazo, né? Um idoso que vai se manter mais ativo cognitivamente é um idoso que vai envelhecer melhor, né? Que vai precisar de menos medicação. O idoso que mantiver os hábitos saudáveis, como você bem falou, da alimentação, das horas de sono, de evitar coisas deletérias para o organismo, como cigarro, bebida alcoólica, os alimentos deletérios também para o organismo, alimentos industrializados, embutidos e tudo mais, ele vai colher os frutos disso, né? No médio prazo, a gente já vê o benefício do idoso que para de fumar, por exemplo. Uhum. Então, todas as estratégias estão pensando no ganho da própria pessoa, né? Uhum. Exato. E E como ter. isso no seu dia a dia você vê? Você é gratificante, assim? Imagino que seja, né? Você ser terapeuta ocupacional e você ter a resposta terapêutica, né? Exato. E também a importância assim de tudo isso também e do idoso ter relações sociais, né? De ele continuar tendo amigos mesmo é, agora na fase do envelhecimento, né? Então é importante também cultivar esses laços familiares, esses laços com amigos, né? Para que ao longo da vida ele consiga construir esses vínculos. Isso também faz muita diferença agora para a vida adulta, né? Então, todos esses pilares são importantes. E quanto mais nós vemos, né, verificamos esses laços, esse fortalecimento do idoso, a gente consegue perceber, assim, sobre o comprometimento do funcionamento cognitivo, né? Então, assim, conforme a gente vai tendo os estímulos, os idosos vão sendo estimulados em diversas esferas, esses comprometimentos eles vão sendo menores, né? Então aí a gente consegue ter que eles desempenham melhores as suas funções. E aí a gente conseguindo com que ele permaneça fazendo, né? Faça sempre que possível as atividades físicas, essas atividades de lazer, essas atividades sociais, o envelhecimento vai se dar de forma mais saudável. Exato. Tudo, assim, por mais que nós sejamos de áreas diferentes da saúde, tudo Uhum. isso que você está falando aplica-se ao geriatra também. É que a gente, muitas das vezes, na consulta, a gente não consegue abordar tudo isso. Uhum. Mas isso está dentro de um dos pilares da geriatria, que é estimular os hábitos saudáveis de vida, né? Isso tem impacto na saúde coronariana, na saúde cerebral, na saúde osteomuscular. Então, o corpo é um só. Então, todo esse estímulo benéfico que você está falando, eu vejo no dia a dia o impacto físico, o impacto cognitivo que isso tem. E uma coisa ainda diferente disso, mas também fundamental e que já está mais do que comprovada, é que essas relações sociais presentes, né, na fase adulta da vida e na terceira idade, isso é um dos fatores de uma maior longevidade, né? Uhum. Idosos que mantêm relações afetuosas, relações sociais, de amizade, ou têm um companheiro ao longo da vida e tudo mais, são pessoas que envelhecem melhor e que vivem mais. É um impacto tão importante quanto parar de fumar, por exemplo, né? Uhum. E muitas das vezes a gente não para pensar nisso, né? Então a gente está vivendo uma fase tão difícil quanto a pandemia, onde tudo foi tão, né, cerceado, esses idosos ficaram tão isolados, já existia, né, um certo isolamento antes, isso só se Uhum. amplificou para os É. idosos agora.
E a Exato. gente esquece dessa característica, né? Que é importante, a gente tem que estimular, porque isso tem impacto no tempo de envelhecimento dele, na qualidade do envelhecimento dele, né? Uhum. E até assim, eu vou também colocar depois nos stories que tem uma outra cartilha da USP, mas só vou falar rapidinho uma questão que trouxe aqui, que a cartilha chama Envelhecimento Saudável em Tempos de Pandemia. E aí ele coloca 5 conjuntos de atividades prazerosas segundo os idosos. E aí ele coloca socializar, fazer, relaxar, experimentar efetividade e contemplar. Então, assim, aqui eu queria comentar rapidamente sobre o item experimentar efetividade, que é justamente isso, que é a importância do idoso ser elogiado, de ele ser considerado, ele já tem uma experiência de vida para que a família possa pedir opiniões a ele. Então, se ele vive com outros familiares, ele não está sozinho, às vezes a família não pede opinião do idoso para determinar alguma situação que eles estão convivendo ali no dia a dia, né? Então é muito importante considerar a opinião do idoso. Ele tem uma história de vida, já passou por tantas coisas, né? Então, por tantas experiências, então é importante também fazer essa parte social com o idoso que muitas vezes as famílias esquecem, né, de elogiar. Às vezes é um pequeno gesto que faz toda a diferença, algo que ele conseguiu fazer ali no dia a dia, que estava difícil, conseguiu. Então, poder identificar isso e elogiar também o idoso é importante. Que ótimo. Repete então quais são os 5 passos, Os 5 passos: socializar, tá? fazer, relaxar, experimentar efetividade e contemplar. Bacana. Que eu acho que ao É longo aqui da nossa fala, ai, desculpa, a gente conseguiu um, falar de todos esses itens, né? sim. E eu acho que é importante porque é algo que dá para memorizar, né? Como um note ali, quando você está pensando em estruturar uma lista de atividades, pensar nessas 5 coisas, né? É bem Uhum. prático, É verdade, Ju, é verdade. interessante. O que mais, Lu? Bom, e assim, A gente tem, ó, 5 minutos. 5 minutos. Aí uma outra dica assim de fazer com os idosos em casa é trabalhar com provérbios populares, com música, mas através de filipetas. Então, por exemplo, assim, a família pode escrever em pedaços de papel, né, o início de provérbios populares, de ditados populares. E aí ele vai e sorteia e começa a falar o início. E aí o idoso fala o final. Então, isso é muito legal, porque o idoso sabe muito dos provérbios populares, né? O significado deles, e é também uma ideia de uma atividade de fazer em casa. E também dá para fazer isso com a música. Escrever num pedacinho de papel, vários pedaços de papéis, né? Algumas palavras ou trechos de música, e também fazer um sorteio para que o idoso lembre qual música tem aquela palavra, ou qual é a música que tem aquela frase. E aí também é uma atividade que a família pode fazer tanto junta presencialmente, ou como também com a telecomunicação, né? Dá para fazer isso assim com a família através de chamadas de vídeo em grupo. Com certeza é uma atividade que os idosos gostam, assim, pela minha experiência, quando eu faço esse tipo de atividade, eles gostam muito. Ah, que bacana, eu não sabia. É Que muito legal, legal. Uhum. muito bom. Tem mais alguma coisa que você quer comentar das atividades? Não, Alguém eu quer acho. perguntar alguma coisa? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, é só a hora. Nós vamos acabar daqui a pouquinho. Uhum. Assim, eu dei esses exemplos de jogos, né? Mas tem outros jogos também interessantes em fazer em família, como, por exemplo, Show do Milhão, Perfil, porque são perguntas de conhecimento geral, né? Que a gente vai conseguir trabalhar também algumas questões de história com o idoso, a questão da memória. São jogos interessantes também que dá para fazer. Olha só, isso eu também não sabia que dava para adaptar tanta coisa assim. Que Ah, ótimo. porque mesmo esses jogos que são de tabuleiro, dá para você adaptar de outras formas, não necessariamente usar em forma de tabuleiro, usar somente com as cartas perguntando.
Dá para fazer esse tipo de adaptação. Que legal, bacana. Uhum. Adorei. Acho que foi muito rico a live para quem participou, né? A gente vai deixar salva, como eu mencionei, mas adorei conversar com você, Lu. Foi muito legal. Obrigada, Ju. Obrigada pelo convite. Eu também adorei. Foi muito bacana essa troca de experiência. Concordo. Então, essa Luciana Bansi, nossa terapeuta ocupacional da clínica, uma das, né? A gente tem a Uhum. Marisa também, que está à disposição, então, para quem, né, quiser ter mais contato com terapia ocupacional, com os nossos pacientes a gente sabe que tem muito benefício, né? A gente indica com frequência. E por tudo isso que a gente discutiu aí na live, eu acho que a gente tem mais do que argumentos, né, e mais do que provas para dizer que sim, é muito importante que os idosos sejam estimulados. E, logicamente, se você tiver todo o tempo e a disponibilidade na sua casa para adaptação, a gente dá toda a estrutura, né, com as informações, mas se você não tiver esse tempo, né, e essa disposição, você tem o recurso de contratar um profissional que faça isso da melhor maneira possível, né? Que é a terapeuta ocupacional. Uhum. Ótimo, Lu. Muito obrigada mesmo, Eu viu? que agradeço, Ju. Obrigada e obrigada a todos. Então, a gente vai encerrar, tá? Parabéns aí a todos que participaram também. Obrigado pela presença. Esperamos vocês nas próximas quartas-feiras com outras lives e outros temas. Lembrando que todas as nossas lives estão gravadas, tá? Tanto na página daqui do Instagram, da Boqui, mas também no YouTube. Tá bom? E Uhum. em breve nós vamos ter vídeos diferentes também, mais estruturados no YouTube. Então é isso, pessoal. Espero que tenha sido útil, proveitoso. Para mim, com certeza foi um prazer. Foi um prazer, Obrigada. Ju. Lu. Muito Um beijo. obrigada. Um beijo. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite.